Fazendeiro velho e viúvo. Vê duas crianças sendo arrastadas pela correnteza de um rio e salva eles de algo terrível. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante e se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. A chuva havia castigado a região por 3 dias consecutivos, transformando o pacato Rio São Bento numa torrente furiosa que cortava a propriedade de Antônio Ferreira como uma cicatriz aberta na terra. O fazendeiro de 68 anos caminhava entre os pés de milho encharcados, observando com preocupação os estragos que a tempestade havia causado em sua plantação. Suas botas afundavam na lama vermelha típica do interior de Minas Gerais, e o vento frio de junho cortava seu rosto enrugado pelo sol de décadas trabalhando ao ar livre. Antônio era um homem de poucas palavras e muitas manias. Acordava todos os dias às 5 da manhã, tomava seu café preto sem açúcar e saía para verificar os animais antes mesmo do sol nascer completamente. Sua rotina não havia mudado nos últimos 5 anos, desde que Marieta, sua companheira de 40 anos de casamento, havia partido, deixando apenas memórias e um silêncio ensurdecedor na casa de tijolos aparentes com varanda de madeira que eles construíram juntos. A propriedade de 20 hectares ficava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, isolada entre morros cobertos de mata nativa. Antônio cultivava milho, feijão e alguns pés de café, além de manter uma pequena criação de galinhas caipiras e 2 vacas leiteiras. Era uma vida simples, mas que lhe bastava. Ou pelo menos era o que ele repetia para si mesmo toda manhã ao acordar sozinho na cama que um dia dividiu com sua amada. Naquela tarde de sábado, enquanto avaliava os prejuízos causados pela chuva, um som diferente cortou o ar. Não era o barulho do vento nas árvores, nem o mugido das vacas procurando abrigo. Eram gritos, gritos desesperados, vindos da direção do rio. Antônio parou imediatamente, aguçando o ouvido. O coração, que há anos batia no ritmo monótono da solidão, disparou dentro do peito. Socorro! Por favor, alguém nos ajude! A voz era aguda, claramente de uma criança, e vinha sendo carregada pelo vento juntamente com o rugido das águas revoltas. Sem pensar 2 vezes, Antônio largou a enxada que carregava e correu na direção dos gritos. Suas pernas, já não tão ágeis quanto na juventude, lutavam contra a lama escorregadia, enquanto ele descia a encosta íngreme que levava ao rio. Galhos baixos arranhavam seu rosto e braços, mas ele não diminuía o ritmo. Alguma coisa dentro dele, um instinto que julgava adormecido para sempre, havia despertado. Quando chegou à margem, a cena que encontrou fez seu sangue gelar. 2 crianças lutavam contra a correnteza violenta do Rio São Bento, que normalmente era calmo e cristalino, mas agora se transformara num monstro marrom e espumoso. Um menino tentava desesperadamente manter a cabeça de uma menina menor fora da água, mas as forças dele claramente se esgotavam rapidamente. Antônio não hesitou. Aos 68 anos, havia passado da idade de ser herói, mas naquele momento sua idade não importava. Tirou as botas e mergulhou nas águas geladas, sentindo imediatamente a força brutal da correnteza tentando arrastá-lo também. A água estava tão fria que tirou seu fôlego, mas ele lutou contra ela, nadando na direção das crianças com uma determinação que não sentia há anos. O menino estava prestes a desistir quando a mão calejada de Antônio agarrou seu braço. "Eu peguei vocês! Fiquem calmos!" gritou o fazendeiro, tentando se fazer ouvir por cima do barulho da água. A menina havia desmaiado, seu corpinho magro, flutuando inerte nos braços do irmão. O que se seguiu foram os minutos mais longos da vida de Antônio. Lutando contra a correnteza, ele conseguiu arrastar as 2 crianças para uma área mais rasa próxima à margem,
onde conseguiu apoiar os pés no fundo lodoso. Mesmo assim, precisou de toda a sua força para não ser arrastado novamente enquanto carregava os dois pequenos para a segurança da terra firme. Quando finalmente conseguiu depositá-los na grama da margem, Antônio caiu de joelhos, ofegante e tremendo tanto de frio quanto de adrenalina. O menino tossiu água e se ajoelhou ao lado da irmã que permanecia imóvel. "Ana, acorda! Por favor, Ana!" chorava o garoto, sacudindo delicadamente os ombros da menina. Antônio, que havia aprendido primeiros socorros anos atrás, quando trabalhava numa cooperativa local, virou a menina de lado e pressionou suavemente suas costas. Após alguns segundos eternos, ela tossiu violentamente, expelindo água do rio, e abriu os olhos assustados. Onde estamos?" murmurou Ana com voz fraca, agarrando-se ao irmão. "Vocês estão seguros agora", disse Antônio, sua voz rouca de emoção. "Como vocês se chamam?" "Eu sou Pedro e ela é Ana", respondeu o menino, que aparentava ter uns 8 anos. "Obrigado por nos salvar, senhor. Nós estávamos perdidos há 3 dias." Antônio observou as duas crianças mais atentamente. Pedro tinha cabelos castanhos desarrumados e olhos grandes que pareciam carregar um peso muito maior do que sua idade deveria suportar. Ana, claramente mais nova, talvez com 6 anos, era uma menina de cabelos cacheados e bochechas ainda rechonchudas da infância, mas ambos estavam visivelmente desnutridos e suas roupas encharcadas e rasgadas contavam a história de dias difíceis. 3 dias? Antônio franziu a testa. "Onde estão seus pais? Vocês são da cidade?" Pedro baixou os olhos, abraçando a irmã mais forte. "Nossos pais, eles não estão mais conosco. Estávamos morando com o tio Henrique na cidade, mas..." Sua voz falhou. "Ele era ruim conosco", completou Ana com uma voz tão baixa que Antônio precisou se inclinar para ouvir. "Nós fugimos." O coração de Antônio se apertou. 2 crianças sozinhas no mundo, perdidas, com fome e frio. Olhou para o céu que começava a escurecer e sentiu as primeiras gotas de uma nova chuva começando a cair. "Venham", disse ele, levantando-se e estendendo as mãos para eles. "Vocês precisam de roupas secas, comida quente e um lugar seguro para dormir. Minha casa não é muito, mas é melhor que ficar aqui na chuva." Pedro hesitou por um momento, olhando nos olhos de Antônio como se tentasse decifrar suas intenções. Havia aprendido a ser desconfiado, isso era óbvio, mas algo na expressão gentil do velho fazendeiro o tranquilizou. "Vocês não vão nos machucar?" perguntou Ana, ainda tremendo de frio. "Jamais", respondeu Antônio com uma firmeza que o surpreendeu. "Eu prometo." O caminho de volta à casa foi lento. Antônio carregou Ana no colo quando ela disse que não conseguia mais andar e Pedro seguiu ao lado dele tentando manter o passo. A chuva recomeçou com força, mas dessa vez eles tinham um destino. A casa de Antônio apareceu entre as árvores como um refúgio acolhedor. As janelas iluminadas pela luz amarela das lâmpadas contrastavam com a escuridão crescente da noite. Era uma construção simples, mas sólida, com paredes de tijolo aparente e uma varanda ampla de madeira onde Marieta costumava cultivar suas plantas. "Entrem logo", disse Antônio, abrindo a porta de tela da varanda. O cheiro de madeira e de casa habitada por muito tempo envolveu as crianças. Era um cheiro de lar, algo que elas não sentiam há muito tempo. A sala era modesta, mas confortável, com um sofá de couro marrom gasto pelo tempo, uma televisão antiga e algumas fotografias espalhadas pelas prateleiras. Pedro notou uma foto em particular. Um homem mais jovem, que claramente era Antônio, ao lado de uma mulher sorridente de cabelos grisalhos. "Era minha esposa, Marieta", explicou Antônio, notando o olhar do menino. Ela não está mais aqui." Pedro assentiu, compreendendo sem precisar de explicações. Ele conhecia bem a linguagem da perda.
Antônio foi buscar toalhas limpas e algumas roupas que pudessem servir nas crianças, pelo menos temporariamente. Encontrou uma camisa velha sua, que amarrada na cintura, serviria como vestido para Ana, e uma bermuda que ficaria grande demais para Pedro, mas que pelo menos estaria seca. Enquanto as crianças se trocavam no banheiro, Antônio preparou um banho morno para elas e esquentou leite na cozinha. Mexia a panela mecanicamente, mas sua mente estava turbulenta. O que faria com duas crianças? Ele mal conseguia cuidar de si mesmo. Havia construído sua vida ao redor da solidão, da rotina previsível, do isolamento seguro. Mas quando viu Pedro e Ana saírem do banheiro, limpos e vestindo suas roupas enormes, algo dentro dele se moveu. Ana segurava a mão do irmão e ambos olhavam para ele com uma mistura de gratidão e medo do que viria a seguir. "Vocês devem estar com fome", disse Antônio, tentando manter a voz normal. "Não tenho muita coisa, mas posso fazer uns ovos mexidos e esquentar um pouco de pão." Enquanto preparava a refeição simples, Antônio escutou Ana sussurrar para Pedro: "Ele parece legal. Acha que podemos confiar nele?" "Por enquanto", respondeu Pedro, sempre cauteloso. "Pelo menos por hoje." Durante o jantar, as crianças comeram com uma fome que partia o coração. Antônio percebeu que elas não deviam ter feito uma refeição decente há dias. Ana pegou um segundo pedaço de pão e guardou no bolso da camisa grande. "Pode comer", disse Antônio gentilmente. "Tem mais na cozinha." "É para depois", explicou Ana constrangida. "Caso a gente fique com fome de madrugada." Antônio sentiu um nó na garganta. Essas crianças haviam aprendido a guardar comida por necessidade. Algo que nenhuma criança deveria precisar saber. Depois do jantar, ele improvisou camas para eles na sala, usando cobertores extras e almofadas do sofá. Pedro insistiu que ele e Ana dormiriam juntos no mesmo colchão improvisado. "Sempre dormimos juntos", explicou o menino. "Ana tem pesadelos às vezes." Quando finalmente as crianças se acomodaram, Antônio foi para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou deitado no escuro, escutando os sussurros baixos vindos da sala, onde Pedro contava histórias para acalmar a irmã. Pela primeira vez em 5 anos, sua casa não estava em silêncio absoluto. E pela primeira vez em muito tempo, Antônio se perguntou se a solidão realmente era tão boa quanto ele havia se convencido que era. Do lado de fora, a chuva continuava caindo, lavando a terra e enchendo novamente o rio São Bento, mas agora ele não parecia mais um monstro ameaçador. Parecia mais como um rio que havia trazido algo inesperado para a vida de um velho fazendeiro solitário. Enquanto o sono finalmente começava a chegar, Antônio se perguntou o que faria na manhã seguinte. Teria que procurar as autoridades, tentar encontrar parentes das crianças? A resposta parecia óbvia, mas uma parte dele, uma parte que havia dormitado por 5 anos, sussurrava que talvez existisse outra opção. Na sala, Ana havia finalmente adormecido, e Pedro permanecia acordado, olhando para o teto e se perguntando se esse homem bondoso os deixaria ficar, pelo menos até descobrirem para onde ir. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu seguro o suficiente para fechar os olhos e verdadeiramente descansar. Mas nenhum deles imaginava que na manhã seguinte, uma batida insistente na porta traria notícias que mudariam tudo novamente. A batida na porta ecoou pela casa às 7 da manhã, firme e insistente. Antônio, que já estava acordado há 2 horas cuidando dos animais, sentiu o estômago se contrair. Pedro e Ana ainda dormiam profundamente na sala, exaustos pela provação do dia anterior. O menino tinha um braço protetor ao redor da irmã, mesmo durante o sono. Antônio enxugou as mãos no pano de prato e caminhou até a porta, o coração batendo forte no peito. Através da tela da varanda, pôde ver uma mulher de meia-idade, vestindo roupas sociais simples e carregando uma pasta de couro marrom. Ao lado dela, um policial militar da cidade vizinha ajustava o cap na cabeça. "Bom dia",
O senhor é Antônio Ferreira? Perguntou a mulher mostrando uma carteira de identificação. Eu sou Carla Santos, assistente social do município. Recebemos uma denúncia de que há 2 crianças desaparecidas na região. O fazendeiro abriu a porta lentamente, tentando ganhar tempo para pensar. Bom dia, sim, sou eu. Em que posso ajudá-los? Senhor Ferreira, continuou Carla, temos informações de que o senhor pode ter visto 2 crianças, um menino e uma menina, que fugiram de casa há 3 dias, Pedro e Ana Silva. Antônio respirou fundo. Não era homem de mentir, nunca havia sido. Eles estão aqui, sim. Eu os resgatei do rio ontem à tarde. Quase se afogaram. O policial, um rapaz jovem chamado Cabo Marcos, deu um passo à frente. Onde elas estão agora, senhor? Dormindo na sala. Estavam exaustos, com fome, encharcados. Antônio se afastou para deixá-los entrar, mas seu corpo tenso deixava claro que não estava confortável com a situação. Carla entrou primeiro, seguida pelo policial. Ela era uma mulher de 45 anos, com cabelos pretos presos num coque baixo e olhos que já haviam visto muitas situações difíceis envolvendo crianças. Sua motivação era simples e clara: proteger Pedro e Ana, custasse o que custasse. Mas quando viu as 2 crianças dormindo pacificamente no improviso de camas na sala, algo em sua expressão se suavizou. Eles parecem bem cuidados, murmurou ela para o Cabo Marcos. Pedro abriu os olhos primeiro, sempre alerta. Ao ver os estranhos, sentou-se rapidamente e balançou Ana delicadamente. Ana, acorda, tem gente aqui. A menina despertou confusa, mas ao ver as expressões tensas dos adultos, instintivamente se escondeu atrás do irmão. Olá, Pedro. Olá, Ana, disse Carla, agachando-se para ficar na altura deles. Eu sou a Carla, trabalho ajudando crianças. Vocês estão bem? Machucados? Pedro olhou rapidamente para Antônio, depois de volta para a assistente social. Estamos bem. O senhor Antônio nos salvou. Ele é bom conosco. Eu preciso fazer algumas perguntas. Está bem? Carla tirou um bloco de notas da pasta. Primeiro, preciso saber por que vocês fugiram da casa do tio Henrique. A menção do nome fez Ana se encolher ainda mais. Pedro respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver memórias dolorosas. Ele bebia muito, começou Pedro, com uma voz baixa, mas firme. E quando bebia, ficava bravo. Gritava com a gente, dizia que éramos um peso, que comíamos demais, custávamos muito dinheiro. Ele nos trancava no quarto escuro quando fazia barulho, acrescentou Ana, sua voz quase um sussurro. E às vezes esquecia de nos dar comida. Antônio sentiu o sangue ferver nas veias. Suas mãos se fecharam em punhos, mas ele se controlou. Carla anotava tudo meticulosamente, mas Antônio podia ver a indignação em seus olhos também. E como vocês foram parar no rio? Perguntou o Cabo Marcos, tentando manter um tom gentil. Estávamos andando pela mata, procurando frutas para comer, explicou Pedro. Começou a chover muito forte e tentamos nos abrigar perto do rio. Mas a terra estava muito molhada e escorregamos. Se o senhor Antônio não tivesse nos salvado, nós... Ana não conseguiu terminar a frase. Carla fechou o bloco de notas e se levantou. Senhor Ferreira, o senhor fez uma coisa muito boa ao salvar essas crianças. Mas agora preciso avaliar qual é a melhor situação para elas. Elas podem ficar aqui comigo, disse Antônio, surpreendendo a si mesmo com a firmeza da declaração. Eu posso cuidar delas? O Cabo Marcos trocou um olhar significativo com Carla. Senhor, o senhor vive sozinho, tem idade avançada. Cuidar de 2 crianças é uma responsabilidade muito grande. Eu criei minha própria filha aqui nesta propriedade, respondeu Antônio, uma pontada de irritação colorindo sua voz. E ajudei minha esposa a criar vários sobrinhos que vinham passar férias conosco. Mas isso foi há anos, senhor Ferreira, disse Carla gentilmente.
As coisas mudaram. Hoje temos requisitos específicos para quem quer cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade. Pedro se levantou bruscamente. Nós não queremos ir para outro lugar. Nós queremos ficar aqui com o Sr. Antônio. Eu sei que vocês gostam dele, disse Carla. Mas às vezes o que queremos não é necessariamente o que é melhor para nós. Ana começou a chorar baixinho. Por favor, não nos leve embora. Nós vamos ser bonzinhos, vamos ajudar com os animais, não vamos dar trabalho. O coração de Antônio se estilhaçou. Dona Carla, deixe-me provar que posso cuidar delas. Me dê uma chance. Carla suspirou. Havia algo sobre aquela situação que a tocava profundamente. Ela havia visto muitas famílias de acolhimento bem-intencionadas, mas havia também alguma coisa especial na forma como as crianças se agarravam ao velho fazendeiro e como ele as olhava com uma proteção feroz que ela reconhecia. Olha, Sr. Ferreira, ela disse após uma pausa longa, eu vou falar francamente com o senhor. O processo de guarda temporária é complicado. O senhor teria que passar por avaliações psicológicas, vistorias da casa, comprovação de renda, curso de preparação para pais adotivos. Eu faço o que for preciso, interrompeu Antônio. E tem outra coisa, continuou Carla, hesitando. Já apareceu um casal interessado em adotar Pedro e Ana. Eles têm uma situação financeira muito estável, casa grande na capital, podem oferecer escola particular, plano de saúde. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro agarrou a mão de Ana com força. Mas nós não conhecemos essas pessoas, disse o menino, tentando manter a voz firme apesar do medo óbvio. O Sr. Antônio nos salvou. Ele cuida da gente. Carla se ajoelhou novamente na frente das crianças. Eu entendo que vocês estão assustados, mas meu trabalho é garantir que vocês tenham a melhor vida possível. E às vezes, isso significa tomar decisões difíceis. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Ana, que havia sido a mais quieta até aquele momento, se soltou da mão do irmão e correu para Antônio, abraçando suas pernas com força. Eu não quero ir embora, vô Antônio, ela soluçou. Você é igual o vovô que a gente tinha antes de ele ir embora. Por favor, não deixa eles nos levarem. Antônio se agachou e pegou a menina no colo, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Vô Antônio, ela havia o chamado. Há 5 anos ninguém o chamava de nada além de senhor ou Ferreira. Dona Carla, disse ele com a voz embargada. Me dê pelo menos um tempo para provar que posso cuidar delas direito. 1 mês. Se em 1 mês a senhora achar que elas não estão bem aqui, eu não vou brigar com a decisão. Carla olhou para o cabo Marcos, que deu de ombros, deixando a decisão nas mãos dela. Ela observou a cena. O velho fazendeiro segurando a menina que chorava. O menino de 8 anos tentando ser forte, mas claramente aterrorizado com a possibilidade de ser separado da única estabilidade que haviam encontrado. 2 semanas, ela disse finalmente. Eu volto em 2 semanas para ver como estão as coisas. E o senhor vai ter que começar os trâmites legais imediatamente. Não posso deixar essa situação irregular por muito tempo. Obrigado, disse Antônio, sinceramente aliviado. A senhora não vai se arrepender. Depois que os visitantes foram embora, a casa ficou estranhamente silenciosa. Pedro havia se sentado no sofá, abraçando os joelhos, enquanto Ana permanecia grudada em Antônio. Vocês ouviram o que a moça disse, falou Antônio, tentando soar mais confiante do que se sentia. 2 semanas para mostrar que podemos ser uma família de verdade. E se eles nos levarem mesmo assim? Perguntou Pedro, a voz cheia de medo. Antônio se sentou ao lado do menino, ainda com Ana no colo. Então nós vamos lutar, mas primeiro vamos mostrar para eles que vocês estão seguros e felizes aqui. Foi nesse momento que Pedro fez algo surpreendente. Ele se levantou e foi até a janela que dava para a plantação de milho. Senhor Antônio, disse ele, meu avô me ensinou algumas coisas sobre plantar antes de ele partir.
Talvez eu possa ajudar o senhor com a roça. Antônio levantou as sobrancelhas, surpreso. Que tipo de coisas? Pedro apontou para os pés de milho danificados pela chuva. Ele me ensinou que depois de uma chuva forte assim, a gente tem que drenar a água parada, senão apodrece a raiz. E tem um jeito de amarrar os pés que dobraram para eles ficarem em pé de novo. Essa era a primeira reviravolta que ninguém havia esperado. O menino não era apenas uma criança perdida. Ele tinha conhecimento prático que poderia realmente ajudar na propriedade. E você, Ana? Perguntou Antônio, olhando para a menina. Tem alguma coisa que gosta de fazer? Ana limpou o nariz na manga da camisa grande. Eu gosto de bichinhos. Na casa do vovô, eu cuidava das galinhas dele. Elas gostavam de mim. Antônio sorriu pela primeira vez em muito tempo. Bem, então acho que vocês vieram para o lugar certo. Eu tenho algumas galinhas que estão precisando de cuidados especiais. O resto da manhã passou rapidamente. Pedro provou que realmente entendia de agricultura, ajudando Antônio a drenar a água acumulada nos canteiros e a endireitar os pés de milho danificados. Ana se encantou com as galinhas caipiras, especialmente com uma galinha ruiva chamada Benedita, que parecia ter tomado conta dela. Mas na hora do almoço, enquanto Antônio preparava uma sopa simples de legumes, a realidade voltou a bater. Em 2 semanas, Carla voltaria. E se ela decidisse que as crianças estariam melhor em outro lugar? Senhor Antônio, disse Pedro, como se lesse seus pensamentos. A gente vai ter que ir embora mesmo? Antônio parou de mexer a sopa e olhou para os dois. Pedro tinha os mesmos olhos determinados que havia mostrado no rio, mas agora havia medo neles também. Ana brincava nervosamente com a bainha da camisa. Eu não sei, admitiu Antônio, porque não era homem de mentir para crianças. Mas eu sei uma coisa. Nessas 2 semanas, nós vamos mostrar para todo mundo que vocês pertencem aqui. Naquela tarde, enquanto as crianças tiravam uma soneca depois do almoço, Antônio se sentou na varanda e olhou para a propriedade com outros olhos. Viu os reparos que precisavam ser feitos na cerca, a pintura descascada da casa, o jardim abandonado onde Marieta costumava plantar temperos. Pela primeira vez em 5 anos, ele viu não apenas uma propriedade que o mantinha ocupado, mas um lar que precisava estar pronto para abrigar uma família. Mas seria que um homem de 68 anos, sozinho há tanto tempo, realmente conseguiria convencer as autoridades de que podia cuidar de 2 crianças traumatizadas? E mais importante, seria que ele mesmo acreditava nisso, enquanto essas dúvidas o consumiam. Ele não podia imaginar que no final daquela semana, uma visita inesperada mudaria tudo novamente. Alguém do passado estava prestes a aparecer em sua porta, trazendo uma proposta que colocaria tudo o que ele havia construído com Pedro e Ana em risco. A tarde caía lentamente sobre a propriedade, e com ela, a certeza de que as próximas 2 semanas seriam as mais importantes da vida de todos eles. 1 semana havia se passado desde a visita de Carla Santos, e a rotina na propriedade de Antônio havia mudado completamente. As manhãs agora começavam com Pedro ajudando a alimentar as vacas e verificar a plantação, enquanto Ana havia assumido o cuidado completo das galinhas, conversando com elas como se fossem suas melhores amigas. O fazendeiro descobriu que ter as crianças por perto não apenas preenchia o silêncio da casa, mas também trazia uma energia que ele não sabia que estava sentindo falta. Naquela quinta-feira, Pedro estava ensinando Ana a plantar sementes de girassol no jardim abandonado de Marieta, quando um carro desconhecido subiu pela estrada de terra que levava à casa. Era um sedã preto, limpo demais para ser da região, e Antônio sentiu o estômago se revirar. Ainda não havia passado as 2 semanas combinadas com a assistente social, mas quando a porta do carro se abriu, quem saiu não foi Carla Santos.
Era uma mulher alta, de cerca de 40 anos, cabelos loiros bem cuidados e roupas caras que gritavam cidade grande. Ela olhou ao redor da propriedade com uma expressão que misturava nostalgia e desaprovação. "Olá, pai", disse ela, sua voz carregando uma frieza que cortou o ar da tarde. Antônio deixou cair a ferramenta que segurava. "Luciana?" Pedro e Ana pararam o que estavam fazendo e se aproximaram de Antônio, instintivamente buscando proteção. Eles haviam aprendido a ler as tensões entre adultos e a atmosfera havia mudado drasticamente com a chegada da mulher. Luciana Ferreira tinha 42 anos e não visitava a propriedade do pai há mais de 3 anos. Após a morte da mãe, ela havia tentado convencer Antônio a vender a terra e se mudar para Belo Horizonte, onde ela trabalhava como gerente de marketing em uma empresa multinacional. Quando ele recusou, ela simplesmente parou de vir, mantendo contato apenas por telefone em datas especiais. "Quem são essas crianças, pai?" perguntou Luciana, ignorando completamente Pedro e Ana, que se encolheram atrás do fazendeiro. "São Pedro e Ana", respondeu Antônio, colocando as mãos protetoramente nos ombros dos pequenos. "Eu os salvei do rio na semana passada." Luciana franziu a testa. "Salvou? E onde estão os pais deles?" "É uma longa história, Lu. Entre, vamos conversar." Na cozinha, enquanto Antônio preparava café, Luciana examinou a casa com olhos críticos. Notou as melhorias que haviam sido feitas na última semana. Janelas limpas, móveis reorganizados, o cheiro de cera de abelha que indicava que alguém havia lustrado a madeira. "Pai, me explica direito essa história", disse ela, sentando-se à mesa da cozinha que Marieta havia escolhido 20 anos atrás. Antônio contou tudo. O resgate, a fuga das crianças, a visita da assistente social, o prazo de 2 semanas. Conforme falava, via a expressão de Luciana ficar cada vez mais preocupada. "Pai, o senhor tem 68 anos. Não pode ficar brincando de família com 2 crianças desconhecidas." "Não estou brincando de nada", respondeu Antônio, sua voz ganhando um tom defensivo. "Essas crianças precisam de um lar e eu posso dar isso a elas." "O senhor nem consegue cuidar direito de si mesmo. Quando foi a última vez que foi ao médico?" "E essa casa, pai, está caindo aos pedaços. A casa está boa, sim, e eu estou bem de saúde." Luciana suspirou, passando as mãos pelos cabelos. "Pai, eu vim aqui porque soube pelos vizinhos que havia crianças morando aqui. Pensei que fosse só uma visita, mas isso é loucura." Pedro, que estava escutando da sala junto com Ana, sussurrou para a irmã. "Ela não gosta da gente. Vai tentar nos mandar embora." Ana agarrou a mão do irmão, os olhos se enchendo de lágrimas. "Pai", continuou Luciana, "eu tenho uma proposta para o senhor. Há anos venho falando sobre isso, mas agora é urgente. Venda essa propriedade e venha morar comigo em Belo Horizonte. Eu comprei um apartamento maior no ano passado, tenho um quarto extra que seria perfeito para o senhor." Antônio quase derrubou a xícara de café. "Luciana, esta é minha casa. Sua mãe e eu construímos nossa vida aqui. Mamãe morreu, pai. Ela não está mais aqui para ver o senhor se matando de trabalhar nessa terra. E agora, o senhor quer assumir a responsabilidade de criar 2 crianças? O senhor perdeu o juízo?" A discussão estava ficando mais alta e Pedro decidiu agir. Ele se levantou e caminhou até a cozinha com Ana logo atrás. "Com licença", disse ele, sua voz firme apesar dos poucos anos. "Eu sei que a senhora não nos conhece, mas nós não somos um problema. Nós ajudamos o senhor Antônio com tudo." Luciana olhou para o menino com surpresa. "Criança, os adultos estão conversando." "Eu sei", respondeu Pedro, não se intimidando. "Mas a senhora está falando da nossa vida também. Nós não queremos que o senhor Antônio venda a casa dele por nossa causa." "Pedro", tentou intervir Antônio. "Não vou, Antônio. Deixa eu falar." Pedro olhou diretamente para Luciana. "O senhor não estava se matando de trabalhar.
Ele estava triste e sozinho. Agora ele sorri de novo. E a casa não está caindo. A gente ajudou ele a arrumar tudo. Ana deu um passo à frente, ainda tímida, mas determinada. A senhora é filha dele, né? Então, a senhora devia querer que ele fosse feliz. Luciana ficou sem palavras por um momento. Ela não esperava ser confrontada por duas crianças, muito menos de forma tão direta e madura. Não é uma questão de felicidade, disse ela finalmente. É uma questão de responsabilidade. Meu pai não tem condições de cuidar de vocês adequadamente. Foi então que Antônio se levantou e, pela primeira vez, desde que Luciana chegara, sua voz saiu com autoridade absoluta. Luciana, você não vem aqui há 3 anos. Não sabe como eu vivo, não sabe do que eu preciso e muito menos tem o direito de decidir o que é melhor para mim. Pai, não terminei. Antônio olhou para a filha com uma firmeza que ela não via há muito tempo. Essas crianças me salvaram tanto quanto eu salvei elas. Pela primeira vez em 5 anos, eu tenho um motivo para acordar de manhã, além de apenas existir. Luciana baixou os olhos e Antônio pôde ver que havia tocado em algo profundo. Pai, eu só me preocupo com o senhor, disse ela, a voz mais suave agora. Quando a mamãe morreu, eu tentei ficar perto, mas o senhor se fechou completamente. Não me deixava ajudar em nada. Eu sei, admitiu Antônio. E eu sei que você tentou, mas eu precisava passar por aquilo do meu jeito. Agora é diferente. Nesse momento, um barulho vindo do quintal interrompeu a conversa. Pedro correu até a janela e viu que uma das vacas, a Mimosa, havia se soltado e estava destruindo os canteiros de verduras que eles haviam plantado. Vô Antônio, a Mimosa fugiu! Gritou o menino. Antônio correu para fora, seguido por Pedro e Ana. Luciana ficou na cozinha, observando pela janela o que se desenrolava no quintal. A vaca estava claramente estressada, provavelmente por causa da presença de estranhos, e continuava pisoteando tudo que encontrava pela frente. Antônio tentou se aproximar, mas Mimosa era conhecida por ser teimosa. Foi então que Ana fez algo surpreendente. Ela se aproximou lentamente da vaca, fazendo ruídos suaves e calmantes que havia aprendido com as galinhas. Para espanto de todos, Mimosa parou de destruir os canteiros e olhou para a menina. Vem cá, Mimosa, disse Ana com voz doce. Não precisa ficar brava. Tá tudo bem. Lentamente, a vaca se aproximou de Ana, que continuou conversando com ela como se fosse uma criança assustada. Pedro aproveitou a distração para pegar a corda e laçar o pescoço da vaca gentilmente. Em 10 minutos, Mimosa estava de volta ao pasto, e os canteiros, embora danificados, poderiam ser recuperados. Luciana havia saído da casa e assistido a toda a cena. Pela primeira vez desde que chegara, ela olhou para Pedro e Ana com algo diferente de irritação. Como vocês sabiam o que fazer? Perguntou ela. Meu avô me ensinou sobre os animais, explicou Pedro. Ele dizia que eles sentem quando as pessoas estão nervosas, e aí ficam nervosos também. E eu converso com eles desde pequena, acrescentou Ana. Eles gostam quando a gente é carinhoso. Luciana olhou para o pai, que estava observando as crianças com um orgulho óbvio nos olhos. Pai, disse ela, sua voz diferente agora. Eu preciso te fazer uma pergunta e quero que seja honesto comigo. O senhor realmente acredita que pode cuidar dessas crianças? Não apenas por algumas semanas, mas pelos próximos anos? Antônio não hesitou. Sim, eu acredito. E vocês? Ela perguntou, se dirigindo a Pedro e Ana. Vocês querem mesmo ficar aqui? Mesmo sabendo que a vida aqui é simples, que não vão ter tudo que outras famílias poderiam oferecer? Pedro trocou um olhar com Ana, depois olhou para Antônio. A gente só quer ficar junto e ser querido. Aqui a gente tem isso. Luciana ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo o que havia visto e ouvido. Finalmente ela suspirou. Está bem, pai. Se o senhor tem certeza disso, eu não vou mais tentar convencê-lo a vir para Belo Horizonte.
Antônio pareceu aliviado, mas Luciana não havia terminado. Mas eu tenho condições. Primeiro, o senhor vai fazer exames médicos completos. Segundo, eu vou ajudar financeiramente com tudo que essas crianças precisarem: escola, roupas, saúde. E terceiro, eu vou visitar mais vezes para ter certeza de que está tudo bem. Antônio sorriu. Aceito todas as condições. E tem mais uma coisa, disse Luciana, olhando para Pedro e Ana. Se vocês vão fazer parte da família Ferreira, então eu sou a tia Lu de vocês. E toda tia tem o direito de dar presentes de vez em quando. Ana correu e abraçou as pernas de Luciana, surpreendendo a mulher. Obrigada, tia Lu. Mas a paz durou pouco. No dia seguinte, quando Luciana já havia voltado para Belo Horizonte, Carla Santos chegou para uma visita surpresa. E ela não estava sozinha. Senhor Ferreira, disse ela, saindo do carro junto com um homem e uma mulher bem vestidos. Gostaria de apresentar o casal Miranda. Eles vieram conhecer Pedro e Ana. O coração de Antônio disparou. O casal da capital que queria adotar as crianças havia chegado mais cedo do que o esperado. E pela expressão determinada no rosto de Carla, ela não estava apenas fazendo uma visita de cortesia. Enquanto Pedro e Ana se escondiam atrás de Antônio, ele percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Em uma semana, Carla tomaria sua decisão final. E agora ele teria que competir com pessoas que poderiam oferecer tudo que ele jamais conseguiria dar às crianças. A propriedade que havia sido um refúgio estava prestes a se tornar um campo de guerra silenciosa, onde o amor seria medido contra o dinheiro, e onde duas crianças seriam forçadas a escolher entre segurança material e o lar que haviam encontrado no coração de um velho fazendeiro. O casal Miranda era exatamente o que Antônio havia imaginado. Elegantes, bem-sucedidos e com todas as credenciais que ele jamais poderia competir. Roberto Miranda, um empresário de 45 anos, vestia um terno impecável mesmo para uma visita rural. Sua esposa, Sandra, era pediatra e irradiava aquela confiança profissional que vem de quem sabe exatamente o que está fazendo. Senhor Ferreira, disse Roberto, estendendo a mão firme, é um prazer conhecê-lo. Soubemos que o senhor fez um trabalho admirável cuidando dessas crianças. Pedro e Ana permaneciam grudados em Antônio, olhando os visitantes com uma mistura de curiosidade e medo. Carla Santos observava tudo atentamente, já sabendo que aquele encontro definiria o destino de todos os envolvidos. Por favor, sentem-se, disse Antônio, indicando as cadeiras da varanda. Sua voz estava controlada, mas por dentro ele sentia como se estivesse prestes a perder as duas pessoas mais importantes que havia encontrado em anos. Sandra se ajoelhou na altura das crianças com a naturalidade de quem estava acostumada a lidar com elas. Olá, Pedro. Olá, Ana. Eu sou a Sandra e este é o Roberto. Viemos conhecer vocês. Ana se escondeu ainda mais atrás de Antônio, mas Pedro, sempre o protetor, deu um passo à frente. Por que vocês querem nos conhecer? Perguntou o menino, direto como sempre. Roberto sorriu. Porque gostaríamos muito de ser seus pais, Pedro. Podemos oferecer uma casa grande, com um quarto para cada um de vocês, escola particular, aulas de natação, inglês. E eu sou médica, acrescentou Sandra gentilmente. Posso cuidar muito bem da saúde de vocês. E Roberto tem uma empresa de tecnologia. Vocês nunca precisariam se preocupar com dinheiro. Carla tomou a palavra. Pedro, Ana, eu sei que é difícil, mas vocês precisam entender que o casal Miranda pode oferecer oportunidades que aqui... Nós não queremos oportunidades, interrompeu Ana, finalmente saindo de trás de Antônio. Nós queremos ficar aqui. Ana, disse Sandra com paciência profissional, você é muito nova para entender todas as implicações dessa decisão.
Na capital, vocês teriam acesso aos melhores hospitais, às melhores escolas e ficaríamos longe dos bichinhos, murmurou Ana, olhando tristemente para as galinhas que ciscavam no quintal. Roberto tentou uma abordagem diferente. Podemos comprar quantos bichinhos vocês quiserem, cachorros, gatos, até hamsters. Pedro balançou a cabeça. Não é a mesma coisa. Aqui eles não são bichinhos de estimação. Eles são parte da família. Foi então que aconteceu algo que mudou completamente o rumo da conversa. Ana começou a tossir, primeiro levemente, depois com mais intensidade. Em poucos minutos, ela estava com dificuldade para respirar. Sandra imediatamente assumiu o controle da situação, examinando a menina com rapidez profissional. Ela está com broncoespasmo. Tem algum histórico de asma? Não que eu saiba, respondeu Antônio desesperado. O que fazemos? Preciso levá-la para o hospital agora, disse Sandra, já pegando Ana no colo. Roberto, chama o carro. A corrida para o hospital da cidade vizinha foi desesperadora. Antônio seguiu no banco da frente do carro dos Miranda, enquanto Sandra cuidava de Ana no banco de trás. Pedro segurava a mão da irmã, sussurrando palavras de conforto. No hospital, enquanto Ana era atendida, uma verdade dolorosa se revelou. O médico de plantão confirmou que a menina tinha asma, provavelmente desenvolvida devido ao estresse e às condições precárias que havia enfrentado antes de chegar à propriedade de Antônio. Ela vai precisar de acompanhamento médico constante, explicou o médico. Medicamentos específicos, nebulizações regulares e, em caso de crises como essa, acesso rápido a atendimento especializado. Antônio sentiu o mundo desabar. Como poderia cuidar de uma criança com necessidades médicas especiais morando tão longe da cidade? Sandra, por outro lado, já estava conversando com o médico sobre o melhor tratamento disponível na capital. Quando Ana finalmente se estabilizou e pôde voltar para casa, o silêncio no carro era pesado. Todos sabiam que a situação havia mudado drasticamente. Naquela noite, depois que os Miranda foram para o hotel da cidade, Antônio se sentou na varanda observando Pedro brincar com Ana, que usava agora um inalador que Sandra havia providenciado. A realidade era cruel, mas inegável. Ele não tinha condições de dar o suporte médico que Ana precisava. Vô Antônio, disse Pedro, aproximando-se da cadeira onde o velho fazendeiro estava sentado. A gente vai ter que ir embora, né? Antônio não conseguiu responder. Apenas puxou o menino para um abraço apertado, sentindo lágrimas escorrerem pelo rosto. Na manhã seguinte, Carla Santos chegou para a reunião final. Seu rosto estava sério, e Antônio sabia que a decisão já havia sido tomada. Senhor Ferreira, começou ela, depois dos eventos de ontem, acho que todos nós sabemos qual é a melhor decisão para as crianças. Antônio assentiu, preparando-se para a despedida mais difícil de sua vida. Mas foi então que aconteceu a reviravolta que ninguém esperava. Um carro conhecido subiu pela estrada de terra. Era Luciana, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela vinha um homem de meia idade que Antônio não reconheceu. Pai, disse Luciana, descendo do carro apressadamente. Este é o Dr. Maurício Cardoso. Ele é pneumologista pediátrico e trabalha com crianças asmáticas. Dr. Maurício cumprimentou todos e se dirigiu diretamente a Ana. Você deve ser a Ana. Sua tia Luciana me contou sobre você. Ana olhou confusa para Luciana. Você contou para ele? Eu liguei para vários médicos ontem à noite, explicou Luciana. Doutor, Maurício é o melhor da região e concordou em fazer o acompanhamento de Ana gratuitamente. Mais do que isso, continuou o médico, eu moro a apenas 40 minutos daqui. Posso fazer visitas regulares e estou disponível 24 horas para emergências. Ana vai ter todo o cuidado médico que precisa. Sandra Miranda pareceu surpresa. Mas, doutor, o tratamento adequado requer equipamentos especializados que eu posso fornecer, interrompeu o Dr. Maurício.
Trabalho com medicina rural há 20 anos. Sei como adaptar tratamentos para a realidade do interior. Carla Santos olhou de um para outro, claramente não esperando essa reviravolta. Tem mais, disse Luciana. Eu conversei com a diretora da escola municipal. Eles têm um programa excelente de educação rural. E Pedro pode participar do projeto de agricultura sustentável que eles desenvolveram. Não é escola particular, mas é uma educação de qualidade. Pedro olhou esperançoso para Carla. Isso significa que podemos ficar? Carla respirou fundo. Vocês sabem que minha responsabilidade é garantir o bem-estar de vocês, certo? As crianças assentiam nervosamente. E depois de tudo que vi aqui, continuou ela, eu vejo duas crianças que encontraram não apenas um lar, mas uma família verdadeira. Senhor Ferreira, suas condições de guarda temporária estão aprovadas. A explosão de alegria foi imediata. Ana pulou nos braços de Antônio. Pedro abraçou Carla. E até mesmo o doutor. Maurício sorriu, vendo a felicidade das crianças. Roberto e Sandra Miranda, embora visivelmente desapontados, foram graciosos na derrota. As crianças pertencem aqui, admitiu Sandra. É óbvio para qualquer um que as veja com vocês. 6 meses depois, a propriedade de Antônio havia se transformado completamente. O que antes era o lar solitário de um velho fazendeiro tinha se tornado o centro de uma família reunida. Pedro havia se tornado um pequeno especialista em agricultura orgânica, ajudando Antônio a desenvolver técnicas que aumentaram a produtividade da propriedade. Ana, com sua asma sob controle graças aos cuidados do Dr. Maurício, havia criado um pequeno aviário onde cuidava de galinhas, patos e até alguns pavões que Luciana havia trazido de presente. A casa ganhara vida novamente. A varanda de Marieta voltou a ter plantas. O jardim florescia com girassóis plantados pelas crianças. E o silêncio dos últimos 5 anos havia sido substituído pelo som de risadas, conversas na hora das refeições e os ruídos reconfortantes de uma família. Luciana cumpriu sua promessa de visitar mais vezes, chegando todo mês com presentes, histórias da cidade grande e, principalmente, com o carinho de uma tia orgulhosa. A relação entre pai e filha, que havia se deteriorado após a morte de Marieta, floresceu novamente. Doutor Maurício se tornou mais do que o médico de Ana. Ele se tornou um amigo da família, aparecendo para jantares dominicais e ajudando Pedro com projetos escolares de ciências. Carla Santos também se tornou presença constante, não mais como assistente social preocupada, mas como uma amiga que havia testemunhado um milagre acontecer. A propriedade prosperou de maneiras que Antônio nunca havia imaginado. Os vizinhos, que antes apenas cumprimentavam o fazendeiro solitário, agora paravam para conversar, traziam seus filhos para brincar com Pedro e Ana, e a pequena propriedade se tornou o coração da comunidade rural. Pedro se destacou na escola, especialmente em ciências naturais, e já falava em estudar agronomia quando crescesse. Ana desenvolveu um talento especial para cuidar de animais feridos. E doutor Maurício brincava que ela seria uma excelente veterinária no futuro, mas a transformação mais significativa havia acontecido em Antônio. O homem que havia se fechado para o mundo após a perda de Marieta, agora ria todos os dias, contava histórias da juventude para as crianças e descobrira que o coração tem uma capacidade infinita de amar novamente. Numa tarde dourada de outubro, Antônio se sentou na varanda observando Pedro ensinar Ana a pescar no rio São Bento. O mesmo rio que quase as havia levado embora e que acabou trazendo-as para casa. O rio corria manso e cristalino, como se soubesse que havia cumprido seu papel na história daquela família. "Vô Antônio!" gritou Ana da margem do rio. "Olha o peixe que eu pesquei!" "Ela é boa nisso", disse Pedro, orgulhoso da irmã. Antônio sorriu, lembrando-se das palavras que Pedro havia dito no primeiro dia. A gente só quer ficar junto e ser querido. Agora,
Olhando para as duas crianças que haviam transformado sua vida, ele sabia que todos eles haviam encontrado exatamente isso. O sol se punha lentamente sobre a propriedade, pintando o céu com tons de laranja e rosa. A vida havia ensinado a Antônio que nunca é tarde demais para recomeçar, que as famílias mais fortes são aquelas escolhidas pelo coração e que, às vezes, salvamos outras pessoas apenas para descobrir que elas é que nos salvaram. Pedro e Ana correram para a varanda, carregando os peixes que haviam pescado e tagarelando sobre o jantar que iriam preparar juntos. Antônio os abraçou, sentindo o coração transbordando de gratidão. Naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, a casa de Antônio Ferreira estava completa novamente. E no Rio São Bento, as águas continuavam a correr, levando as lembranças do passado e trazendo as promessas do futuro, onde uma família unida pelo destino continuaria escrevendo sua história de amor, superação e segundas chances.